E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Começar essa aula. O tema dessa aula vai ser sobre falhas de combustão. Para a gente entender o que são essas falhas de combustão, primeiro a gente tem que entender o que é combustão, concorda? Combustão é a queima de combustível que acontece dentro do motor, ou seja, dentro do cilindro. Para acontecer essa combustão, o motor precisa de três coisas: precisa de ar, oxigênio, precisa de combustível e precisa de fogo. Esses são os elementos necessários para acontecer a combustão dentro do motor. E eles se misturam bem rápido lá dentro, né? E daí acontece uma explosão. Podemos dizer que o motor ele tem quatro tempos. Deixa eu tentar desenhar um cilindro aqui. Assim, 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 vai vir aqui, piscar. É, piscar. Vamos lá. Aqui dentro é jogado ar, combustível, combustível e aqui em cima, vamos dizer que tem a vela de ignição, né? Que é o que gera a faísca. Acontece essa mistura toda aqui dentro do cilindro, e o pistão ele faz o papel de comprimir esses elementos. Primeiro é jogado o ar, depois é jogado o combustível, o pistão ele vem de cima para baixo, comprime o ar e o combustível. Como ele está bem comprimido, esses elementos, falta o quê? Falta só a vela de ignição jogar a faísca para acontecer a explosão. Quando acontece a explosão, o pistão é jogado para baixo e esse ciclo se repete várias vezes em cada cilindro. Só que isso acontece muito rápido mesmo. Quando tenho uma falha de combustão, significa que o combustível ele não foi queimado da maneira correta ou não foi queimado. Isso acontece, consequentemente, o carro ele vai perder força e ele vai ficar tremendo, né? Ele vai ficar falhando e vai gerar um código de falha na memória da central. Resumindo essa primeira parte, falhas de combustão é quando eu tenho uma má queima do combustível ou quando eu não tenho nenhuma queima do mesmo, tá certo? Por que é importante você saber disso? Porque quando você pegar uma falha no carro, passar o scanner e tiver lá falsa combustão detectadas ou falhas de combustão, você já vai saber que está relacionado com o que eu acabei de explicar e eu vou dar bem mais detalhes no decorrer desse vídeo. Nesse vídeo eu não vou dar dicas, eu vou te ajudar a raciocinar, a encontrar um defeito e facilitar o diagnóstico. Se você não entender alguma coisa, volta lá para o início do vídeo e assiste novamente, que uma hora você vai entender bem e vai pegar bem essa matéria. Continuando, vamos apagar isso aqui. Para o motor funcionar perfeitamente, ele vai precisar de sistema de ignição, sistema e botar só assim, ignição em perfeito estado, certo? Ele vai precisar de alimentação, botar só assim, com combustível ideal, certo? Ele vai precisar de compressão em perfeito estado também, né? De acordo com o manual do carro, por assim dizer, especificado pelo carro, porque essa compressão vai depender de cada carro, vai variar de cada carro, né? Cada carro tem a sua compressão correta. Vamos botar a compressão ideal também, né? Compressão ideal. E vai precisar de admissão de ar, claro, né? Admissão de ar. Para o motor funcionar perfeitamente, ele vai precisar disso daqui, né? Podemos dizer que tudo isso funcionando perfeitamente vai influenciar para ter uma mistura estequiométrica, né? Uma mistura ideal de combustão. Então, se eu tiver alguma falha em algum desses sistemas aqui, vai causar a falsa combustão. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada sistema desse aqui, sistema de ignição, alimentação, compressão, e eu vou explicar que é que pode causar falsa combustão em cada um desses sistemas. Porque a falsa combustão detectada, né, que geralmente é assim que aparece no scanner, mas as falhas de combustão, elas podem estar relacionadas tanto com problemas mecânicos, como também problemas elétricos, por assim dizer. Vamos começar com o sistema de alimentação de combustível. Para quem não sabe, a alimentação de combustível dentro do motor pode ser rica e pode ser pobre. Deixa eu colocar aqui. Pode ser rica, pode ser pobre. Igual eu. Ó,
Dentro do carro, dentro do motor, a mistura nem sempre é rica e nem sempre é pobre. Nem sempre é rica e nem sempre é pobre. Ela fica na mistura estequiométrica, mistura ideal. Quando ela passa muito tempo rica, significa que tem um defeito, e quando a mistura ela passa muito tempo pobre, significa que também tem um defeito. Na sonda lambda, que é o que pega a mistura, é o que diz para a gente como é que está a mistura dentro do motor, o sinal da sonda lambda vai ser assim, ó, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. Fica sempre nesse ciclo aqui. Quando a mistura está aqui em cima, significa que está rica, e quando está aqui embaixo, significa que a mistura está pobre. Tá, mas o que é mistura rica e mistura pobre? Quando eu tenho uma mistura rica, significa que eu tenho mais combustível do que ar. Ou seja, eu tenho muito combustível e pouco ar. Quando eu tenho mistura pobre, significa que eu tenho menos combustível e mais ar. Isso é mistura pobre. Quando o sinal da sonda está aqui embaixo, significa que está tendo pouco combustível, e quando está aqui em cima, mistura rica, significa que está tendo mais combustível do que ar. A central eletrônica ela está sempre tentando ajustar essa mistura, por isso que o sinal ele fica desse jeito. E as falhas de combustão, ela pode ser causada tanto por mistura rica, como também por mistura pobre. Agora eu vou explicar para vocês o que faz a falha de combustão em mistura rica e depois eu explico o que pode ocasionar falha de combustão por mistura pobre. O que pode fazer com que o carro fique com mais combustível do que ar? Vamos lá. O que pode fazer com que o carro fique com mistura rica? Eu posso ter um bico gotejando, um bico de gotejando. O que mais? Sem estanqueidade, vazão incorreta, Isso tudo aqui está relacionado com o bico injetor, tá certo? Se eu tiver problema no bico, vai ocasionar mistura rica. O que mais? Vamos lá. Posso ter também um regulador de pressão com defeito. Regulador de pressão com defeito. Para quem não sabe, o regulador de pressão, como o próprio nome dele já diz, ele regula a pressão de combustível. Se eu tiver um problema no regulador de pressão, com certeza vai ocasionar uma mistura rica, porque a pressão na linha de combustível vai ficar além do normal. Porque para quem não sabe, a bomba de combustível, ela tem uma pressão, carro a gasolina 3 bar, mais ou menos, de 2,5 a 3 bar, e carro flex, gasolina e etanol, a pressão de combustível é na faixa de 3 bar e meio a 4, mais ou menos assim. E quem regula essa pressão é o regulador de pressão. Se não tivesse o regulador de pressão, a bomba de combustível ela ia fornecer a pressão máxima. Geralmente, a pressão máxima de combustível de uma bomba é na faixa de 6 bar a 7 bar, ou seja, muito acima do que o regulador de pressão regula. Eu posso ter também um problema no sistema de ignição. O sistema de ignição pode fazer a mistura ficar rica? O que vocês acham? Sim, pode fazer a mistura ficar rica. Por quê? O sistema de ignição ele não é responsável para queimar o combustível. Vou botar aqui, sistema e ruim. Se o sistema de ignição é responsável para queimar o combustível, se tiver um problema no sistema de ignição, consequentemente, a gasolina não vai ser queimada do jeito que é para ser e pode ocasionar uma mistura rica. Basicamente, né, mistura rica, os principais pontos que a gente tem que avaliar são esses daqui. E como eu vou identificar, Damião, que a mistura está rica ou está pobre? Pela sonda lambda, como eu expliquei lá um pouquinho atrás, né? O sinal tem que estar assim, ó. Se o sinal vem e fica assim, mistura rica direto, significa que eu tenho um problema em algum desses pontos aqui.
Outra coisa, informação errada da sonda. Como assim, Damião? Informação errada da sonda? Sim. Vamos supor que... Deixa eu puxar uma seta aqui. Vamos supor, tenha, vamos supor que eu tenha um vazamento de ar. Vazamento de ar, ou podemos dizer também entrada falsa de ar no sistema. Entrada falsa de ar, vai ficar assim mesmo. Podemos dizer que se eu tenho uma entrada falsa de ar ou um vazamento de ar, o que é que vai acontecer? Se a sonda identificar que eu tenho uma entrada falsa de ar ou um vazamento de ar, a mistura ela vai ficar rica por quê? Porque a central ela está identificando que tem mais ar do que gasolina. Consequentemente, ela vai aumentar o tempo de injeção. O tempo de injeção. Para quem não sabe o que é tempo de injeção, é o tempo em que o bico permanece aberto injetando gasolina. Se eu tenho um vazamento de ar, uma entrada falsa de ar, a central ela vai identificar que tem mais ar e vai tentar compensar essa entrada falsa de ar, aumentando o tempo de injeção. E a mistura ela pode também ficar rica por causa disso, certo? Entendidos até aqui? Entendeu? Entenderam? Vamos para o próximo ponto, né? Agora, falhas de combustão ocasionado por mistura pobre, certo? O que é que pode fazer com que a mistura fique pobre? Eu posso ter um bico injetor com defeito, entupido ou com problema de vazão, vai fazer com que a mistura fique pobre. Eu posso ter um problema na bomba de combustível. Se a bomba de combustível tiver com baixa pressão, a linha todinha de alimentação de combustível vai ficar baixa. Por exemplo, se eu tenho uma bomba que tem que fornecer 3,5 bar de pressão e eu coloco o manômetro e tem lá 2 bar, eu tenho um problema nessa bomba. Só que tem um detalhe, quando você for avaliar a pressão da bomba, tem algumas coisas que você tem que fazer também, como por exemplo, você tem que conferir a alimentação positiva e também conferir o aterramento lá no conector. Lembrando que para fazer o teste de tensão elétrica da maneira correta, você tem que estar com a tomada no lugar. Não caia no erro de tirar a tomada fora e fazer o teste de tensão elétrica, tá certo? Problema na bomba de combustível e eu posso também ter uma entrada falsa de ar no sistema, ocasionando mistura pobre, tá, Damião? Mas não falou agora há pouco que entrada falsa de ar não pode ocasionar mistura rica? Sim, pode ocasionar mistura rica. Mas se a entrada falsa de ar for muito grande, a sonda ela vai pegar essa entrada falsa de ar e não vai fazer com que o sinal fique oscilando. Mistura pobre, o sinal ele vai ficar assim, ó, sempre aqui embaixo, quando a entrada falsa de ar é muito grande. Quando a entrada falsa de ar é muito pouca, essa central, a sonda lambda, ela vai continuar oscilando o sinal da sonda lambda, mas o tempo de injeção vai alterar. Nesse caso aqui também, o tempo de injeção vai alterar, mas como a entrada é muito grande, o sinal ele vai permanecer assim e a mistura ela vai ficar pobre. As maneiras de você saber se eu tenho uma entrada falsa de ar muito grande, uma das primeiras coisas que eu faço é tampar o corpo de borboleta. Tampa o corpo de borboleta, se o carro continuar funcionando, você tem uma entrada grande de ar. E outra coisa, uma das coisas que também, sintomas que o carro apresenta é que a aceleração fica alta. A aceleração fica alta por causa de uma entrada falsa de ar, tá certo? Basicamente, esses são os principais pontos que você tem que avaliar quando as falhas de combustão são ocasionadas por mistura pobre. Falhas de combustão ocasionadas por problemas mecânicos. Vamos lá, né? O que é que pode ocasionar uma falha de combustão por falhas mecânicas? A gente pode ter um problema de compressão. A gente pode ter um problema de compressão. A gente pode ter um problema também de problema nas válvulas. Nas válvulas, cabeçote, porque também, se eu tiver um problema nas válvulas, vai causar uma perda de compressão, né? Eu posso ter também um problema de junta de cabeçote queimada, rompida. Como assim? Vou tentar desenhar uma junta aqui de cabeçote. Assim. Aí tem aqui um cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, aí tem uns buraquinhos aqui, né, do sistema de arrefecimento, tal. Se eu tiver uma junta rompida
bem aqui, se eu tiver uma junta rompida bem aqui, uma junta do cabeçote, eu vou ter um problema de compressão. Porque como está aqui rompida mesmo entre um cilindro e o outro, eu vou ter tanto uma perda de compressão aqui, como uma perda de compressão aqui também. Porque aqui a compressão está vazando, ó, certo? Junta do cabeçote queimada também pode fazer com que tenha falhas de combustão. Mas, o que mais que posso ter aqui, um problema mecânico? Eu posso ter também um problema nos anéis de segmento, não posso? Posso. Anéis, segmento. Anéis de segmento. Eu posso ter um problema. Se os anéis de segmento estiverem... se os anéis de segmento estiverem com deficiência, ou até mesmo o cilindro tiver com bastante folga, a compressão que fica aqui... Deixa eu desenhar o pistão aqui. Acho que está dando para você enxergar, né? Aí os anéis ficam aqui, ó, aqui assim... Se eu tiver um problema aqui nos anéis de segmento, ou da mesmo de folga no cilindro, desgaste, essa compressão, parte dela vai descer para baixo, para o cárter. Parte dela vai descer para o cárter. Isso pode também causar uma deficiência de combustão. Uma vez eu peguei um caso, eu peguei um Cobalt, estava falhando muito o cilindro, né? Quando você pega um Cobalt não, qualquer carro, e você vai identificar qual cilindro está com deficiência, uma das formas básicas que a maioria das pessoas fazem é desligando o bico e ver qual daquele cilindro não teve nenhuma alteração, que geralmente é aquele que vai estar com deficiência. E eu peguei um defeito de que o carro estava falhando bastante e o problema estava no balancinho do carro. O balancinho tinha quebrado, né, de dentro do cabeçote, o balancinho quebrou e deu problema na válvula do cabeçote. Como o balancinho ele quebrou, aquela válvula deixou de funcionar. Ela não abria e nem fechava, justamente por causa do balancinho, certo? É uma dica extra que eu quero passar para vocês. Problemas mecânicos, a gente vai ter essas falhas aqui. Praticamente você vai ter que observar e fazer análise em cada um. Posso ter também um problema de sincronismo? Sincronismo? Sim, posso sim ter um problema de sincronismo também. Porque o problema de sincronismo, ele vai atrapalhar a abertura e o fechamento de válvulas. Ele vai atrapalhar. As válvulas do cabeçote, elas vão abrir e vão fechar fora de tempo. E para quem não sabe, a correia dentada, uma das funções dela é fazer o sincronismo da parte de baixo do pistão com as válvulas do cabeçote. Então, posso sim também ter um problema de sincronismo. Então, se você tiver um problema de combustão, o carro estiver falhando bastante e você identificar que o problema é mecânico, você vai ter que verificar todos esses pontos aqui. Por último, sistema de ignição. O sistema de ignição não tem muito o que eu falar, porque praticamente o sistema de ignição é composto por velas, cabos e bobinas. Você vai fazer essas avaliações. Se você tiver o osciloscópio, você pega aí, se o carro tiver primário. Se você não tiver osciloscópio e tiver só um multímetro, você faz o teste de resistência desses componentes aqui. Não entendeu alguma coisa, começa do início, começa o vídeo do início e vai anotando, coloca no papel, que isso aqui, esse conteúdo, ele vai te ajudar bastante quando você pegar um carro com problema, falhando, sem força, vários defeitos. Você seguindo essa linha de raciocínio que eu passei aqui no quadro, vai te ajudar bastante a entender o funcionamento do motor e você vai conseguir fazer o diagnóstico raciocinando e não tentando adivinhar. Porque é muito importante você entender o funcionamento do que você ir tentando adivinhar e acertar na sorte, tá certo? Então, até a próxima e até mais.